Glória a Deus. Graças, pais, amados, uma boa noite a todos. Deus abençoe a vida de cada um e que nós estejamos na presença do nosso Rei, adorando ao Senhor em todo o tempo. Nós vamos falar hoje, o tema da mensagem de hoje, ela na verdade nos serve como uma pergunta. E a pergunta é: termômetro ou termostato? Quem você tem sido? Ou o que você tem sido? E para entrarmos na palavra de hoje, eu quero ler com você lá o que está em Daniel, capítulo 6, verso 1 até o 3. Daniel, capítulo 6, verso 1 até o 3. O texto diz o seguinte: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Estamos falando sobre Daniel. Daniel tem sua história muito conhecida, bem conhecida por todos, e eu pergunto a você: Daniel foi termômetro ou foi termostato? Para que você possa compreender e para que possamos entender, vamos ver qual a função de cada um desses objetos, de cada um desses itens. Primeiro, o termômetro. Para que serve o termômetro? Bem conhecido de todos, principalmente quando se direciona a um posto de saúde, ao hospital, ou até mesmo em casa. Tem muitas pessoas que possuem um termômetro, não somente de temperatura corporal, mas termômetro que mede a temperatura do ambiente. O termômetro, ele sobe, ele desce, conforme o ambiente. Se você pegar um termômetro e colocar em uma sala fechada, ele vai medir uma temperatura. Se você liga uma central de ar naquela sala, de repente aquela temperatura vai começar a cair. Então, o ambiente ao redor faz a oscilação, a alteração que sofre o termômetro. Já o termostato, ele muda o ambiente, ele transforma a temperatura do ambiente. Então, por isso a pergunta: termômetro ou termostato? Nós estamos vivendo em uma época de revolução, de evolução, de transformação. Mas devemos nos perguntar: essa evolução, essa revolução, essa transformação tem mudado a essência da palavra, tem mudado a essência de quem devemos ser quanto cristãos, tem mudado aquilo que devemos levar quanto ao Evangelho de Cristo? Falando sobre Daniel, o capítulo 6 fala justamente sobre o que aconteceu com Daniel, quando, por desobedecer, digamos assim, um decreto real foi lançado na cova dos leões. E por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Daniel, ele tinha o seu momento com Deus 3 vezes ao dia. Ele se retirava aos seus aposentos e adorava ao Deus de Israel, o seu Deus, o verdadeiro Deus. E foi por causa dessa essência que Daniel chegou a tão importante cargo, a tão importante função no reino. Mas ele não poderia deixar que a situação, a circunstância, a função, o título o transformassem.
Ele não poderia ser como o termômetro que muda pelo ambiente, mas ele estava ali sendo o termostato que mudava o ambiente conforme a sua essência. E Daniel, mesmo aqueles que se voltavam contra a Daniel por pura inveja, por tentar derrubá-lo, eles fizeram com que o rei assinasse um decreto que dizia que não poderia ser adorado qualquer outro Deus, a não ser o próprio rei. Mas Daniel tinha sua essência, e na sua essência estava a adoração ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. E ele continuou adorando ao Senhor no seu tempo, pela manhã, meio-dia e ao fim do dia. Daniel se retirava para adorar, para orar, para buscar, para falar com Deus, para ouvir a voz do Senhor. E isso fazia com que ele transformasse todo o ambiente onde ele estava. Em tudo que ele fazia prosperava, as suas palavras haviam verdades e transformavam aqueles a quem ouviam. Aquilo que ele administrava crescia. Mas, por manter a sua essência, ele foi lançado na cova dos leões, porque o rei foi pego pela sua própria palavra. Mas isso não impediu de Daniel continuar firme na palavra, firme na promessa, firme naquilo que Deus tem como propósito para a vida dele. Muitos judeus, naquele momento, já estavam com medo e já tinham perdido a sua essência, porque o ambiente, a circunstância, a situação os fizeram mudar o seu pensamento e a sua maneira de agir conforme os decretos do Senhor. Muitos de nós hoje, muitos cristãos hoje, estão se deixando influenciar pelo meio. Muitas igrejas hoje estão mudando conforme a sociedade quer, conforme as pessoas querem, conforme nós vemos o mundo afora. Eu volto a dizer aqui, não tenho nada contra, tenho muitos amigos que fizeram essa alteração nos nomes das suas igrejas, da igreja às quais eles presidem. Mas se nós observarmos, hoje, se a sociedade não tem mais igreja, agora são todas church. Então agora todo mundo vai mudar o nome, ninguém mais é igreja, agora é church, vamos americanizar tudo. Agora ninguém mais é ministério de adoração, agora são todos ministérios de worship. Por quê? Porque é o que a sociedade está querendo, é para poder alcançar mais pessoas. Mas será se isso está na nossa essência? Enquanto se muda pequenos detalhes, tudo bem, mas quando se perde a essência, aí já começa a mudar a situação. Muitas pessoas estão perdendo a essência do pregar, muitas pessoas estão perdendo a essência do evangelho. Dias atrás estava ouvindo uma pessoa dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. E isso às vezes me dá vontade de fazer com que a pessoa sinta o peso da palavra, mas uma Bíblia bem pesada para sentar na cabeça dessa pessoa. Porque nós devemos entender a essência do Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, ela vem nos falando direto do trono de Deus para as nossas vidas, para que agora eu possa agradar meia dúzia de pessoas, para que eu possa ter, ou então, lotar o templo, para que eu possa conquistar seguidores. Eu preciso mudar a minha essência, preciso mudar a essência do Evangelho, e falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Daniel poderia ter mudado conforme o ambiente e não mudar o ambiente conforme a sua essência, para permanecer bem diante do rei e diante daqueles que o acusavam. Porém, ele preferiu manter a sua essência diante de Deus, e mesmo sendo lançado na cova dos leões. E agora eu quero mostrar para você a importância de você ser termostato e não termômetro. O rei, quando foi procurar logo pela manhã
Daniel havia sido lançado no dia anterior na cova. No dia seguinte, o rei já foi procurando e perguntando: Daniel, o teu Deus te livrou? Eu vou, antes de continuar essa questão, eu quero dizer para você: observe o quanto Daniel havia influenciado a cabeça, a fé, a crença daquele rei que servia a outros deuses, porém, pelas atitudes, pela forma de agir, pela maneira de influenciar que Daniel vivia, mantendo a sua essência. O povo estava cativo, porém o coração não estava aprisionado. Porém, a sua essência não estava aprisionada. Ele manteve a sua essência e com isso ele conseguiu influenciar de tal modo a cabeça, a mente daquele rei, que ele creu, sim, ele creu que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, ao qual ele defendia, do qual ele falava com tanta convicção, poderia sim tê-lo livrado. Porque senão ele não se daria ao trabalho de ir até a cova e perguntar: Daniel, o teu rei te livrou dos leões? O teu Deus te livrou dos leões? Quando Daniel respondeu: o rei vive para sempre, sim. Aquele rei, no mesmo instante, tirando a parte de lançar aqueles acusadores, todos aqueles que maquinaram lá na cova, mas quando ele disse: viva o Deus de Israel, viva o Deus de Daniel, todos agora adorarão ao Deus de Daniel, porque sim é o Deus verdadeiro. Observe que não somente ele transformou aquele ambiente, mas ele transformou uma nação. Ele impactou uma nação. Sadraque, Mesaque e Abednego, a história diz, a Bíblia fala, que eles estavam diante daquela grande estátua, e quando se tocavam todos os instrumentos, todas as pessoas se curvavam diante daquela estátua. Ali estavam judeus, estavam babilônios, estavam todo o povo que estava naquela terra, de reis a todos os servos, e se prostravam diante daquela estátua. Porém, quando o rei olhou, haviam 3 rapazes que permaneceram de pé. E mesmo com as circunstâncias, observe, havia uma circunstância que não era muito favorável. Se você não se curvar, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Eles não se curvaram. E aí eles foram pressionados mais uma vez, quando o rei disse: aqueça 7 vezes mais a fornalha, vou dar mais uma oportunidade a vocês. Existem pessoas que se perdem no meio da pressão, que são deixados levar, são deixados serem influenciados pela pressão que sofrem em determinado momento, em determinada situação da vida. Mas aqueles homens nos mostraram, nos provaram que nós podemos sim permanecer de pé, independente da circunstância, porque quem nos exalta é o Senhor dos Exércitos. Não é a temperatura da fornalha que vai fazer com que mudemos a nossa essência, mas a temperatura que nós temos dentro de nós, da comunhão, da intimidade com Deus, é que nos fará mudar qualquer situação, em qualquer circunstância que esteja acontecendo no ambiente ao nosso redor. Não importa quem sejam as pessoas que estejam ao nosso redor, nós podemos influenciá-las, podemos ser termostatos. A temperatura, a situação, a circunstância é transformada conforme aquilo que nós demonstramos diante do nosso Deus e diante de todas as pessoas ao redor. E naquele momento, eles permaneceram firmes, permaneceram inabaláveis, porque a palavra de Deus também diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então eles estavam com a sua confiança no Deus de Israel, no Todo-Poderoso.
Então eles não se abalaram, permaneceram firmes. E foram lançados na fornalha. Mas qual para a surpresa de todos os presentes, aqueles homens não sofreram nenhum dano naquela fornalha. Pelo contrário, fizeram com que todos pudessem glorificar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O meu Deus, o seu Deus, o Deus de Daniel. Aquele que fez com que o rei dissesse que todos temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Quando nós nos colocamos como cristãos, pela analogia feita nessa mensagem, termostatos não são as circunstâncias que vão transformar a realidade, mas a nossa convicção que transformará as circunstâncias, que transformará tudo ao nosso redor. Deus não vai te livrar das circunstâncias, mas Ele vai te livrar das consequências. Ele não livrou Daniel da cova, mas o livrou dos leões. E com isso o nome dele foi glorificado em todo o reino. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas ele os livrou de serem queimados. E isso fez com que o seu nome fosse glorificado e todo o ambiente, todo o lugar, todas as pessoas ao redor pudessem ser impactados. Ele não livrou Jó de todas as provas que ele enfrentou, mas o livrou da morte e o exaltou, de tal maneira que até hoje glorificamos o nome do Senhor pelo exemplo de Jó e pelas maravilhas que Deus fez na vida dele, mas principalmente não devemos ser convictos no que Deus faz, mas nós devemos ser convictos em quem Deus é. Porque é muito fácil sermos alguém que vai apresentar às pessoas o Deus que faz maravilhas, o Deus que faz milagres, mostrar para as pessoas o que Deus faz. Mas quando nós somos pessoas convictas, capazes de transformar o ambiente, porque estamos firmes numa convicção de não do Deus que faz, mas do Deus que é, tudo pode e será diferente. Precisamos de cristãos que não deixem que essa circunstância mude o seu pensamento, o seu foco, que é o céu, que é o alto, que é ficar diante de Deus, que é permanecer com o Senhor, que é adorar a Deus, independente se eu estou trancado em casa, se eu estou trancado no meu quarto, porque a minha convicção a minha fé é inabalável, e eu sou convicto no Deus que é Deus, o único Deus, e onde eu estiver, o ambiente será transformado, porque eu não sou influenciado, eu sou influenciador. Eu não sou mudado pela circunstância, mas eu mudo em Deus as circunstâncias. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que creio. Eu não vivo pelo que me disseram, mas eu vivo pelas promessas que eu recebi do alto. Eu vivo pela fé e não por vista. Nós estamos vendo muitas pessoas, agora eu vou finalizar para você porque que Deus falou comigo em uma leitura que eu estava fazendo, e sobre muitas coisas que eu ouvi, sobre as pessoas dizendo, agora é o tempo em que os cristãos vão esfriar. Se a circunstância ao teu redor te fazem esfriar, querido, é porque você está sendo termômetro. Seja termostato, mesmo que a circunstância queira mudar a tua forma de ver, pensar e agir, ou que outros estão sendo influenciados por essa circunstância, seja termostato.
transforme o ambiente. Mude a temperatura, aumente essa temperatura, suba essa temperatura e mostre que Deus é Deus. O Deus eterno e não Deus de circunstância. E que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Então permaneça firme, inabalável no Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Tire o seu momento no secreto com o Senhor. Busque a Deus de todo o coração. E um dia, quando tudo isso passar, contaremos muitas maravilhas que o Senhor está fazendo em nossas vidas nesse período, juntos, celebrando ao Senhor no templo, abraçando, pulando, saltando de alegria diante do Rei. E Deus fará grandes coisas em nós e através de nós. Pai, te louvamos, te exaltamos. Pai querido, eu te peço, visita cada casa, visita cada lar, visita cada família, visita cada pessoa, ó Deus, e faça-os entender, meu Pai, que o Senhor não nos deixou, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor está sempre conosco, em todo tempo, em todo momento, o Senhor é Deus, e conosco está e nunca abandona os seus, Pai. Pai querido, que cada família possa receber do alto o consolo, o conforto, a força necessária para prosseguir. E que o teu nome seja glorificado. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o seu povo, com todo o povo de Deus sobre a terra. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus, um abraço a todos e até a próxima.